Paulo tem uma conversa tão comprida, mas tão comprida, que quando ele era garoto, a família disse: vai ser vendedor, vai ser vendedor. Ser vendedor é a sua vida. E aí, Paulo foi ser vendedor. Agora ele estava vendendo celular. Vendeu 3.400.000 celulares. Tudo no papo. Aí, ele estava num canto lá e conheceu Maria. E ele conheceu Maria, a primeira coisa que ele falou para Maria foi o seguinte: olha. Aí Maria olhou e disse: quer dizer o quê? Ele disse: olha aqui, na minha mão eu já nasci com você, na minha mão tem um M. Maria, o seu nome principia na palma da minha mão. Aí Maria, que já não estava muito afim, disse: nossa, que bonito, vou saber caiaiá. E aí, Paulo, aquele da boa conversa, olhou para Maria e disse, ela já animada, olhou e disse assim para ela: você tem certeza que nós vamos sapecar sim, logo na primeira vez? E ele já estava arrastando o pé, igual o touro, largando para a torada. A Maria disse: tenho. Ele disse: eu também. Sapecaram. Mas tem uma noção, e ele, como vendedor, ele sapecava e falava. E falava: Maria, meu amor, e uma beleza e tal. E quando ele esquecia, ele consultava no celular um verso qualquer. Aí tá igual o Bial fazendo esse programa novo dele. Ele copia as coisas lá e fala, parece que ele tá sabendo tudo. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Maria foi e disse: meu amor, e se você vier morar comigo? Paulo olhou e disse: tem certeza? Ela disse: tenho. Ele disse: eu já também estava pensando nisso, mas não durou muito tempo. Por quê? Porque Paulo tinha uma outra paixão secreta e Maria não sabia. O amor de Paulo era uma manguaça. Então a cachaça, mas de uma maneira tão arrumada, mas tão arrumado que esse amigo de Percival, o velho Zuda, tomava 3 garrafas por dia. E Paulo tomava mais. Aí, de repente, Maria quer se separar. De repente, escutam um tiro. De repente, os vizinhos correm. De repente, ali está Paulo, morto. Apenas um tiro no peito. Maria chega e tem um fricote. Ai, ai, ai. E chama a polícia, e chama resgate, mas Paulo já era. Não vai fazer nunca mais poema para ninguém. A questão é uma só. A família de Paulo começa a desconfiar que Maria, aquela cujo nome principia na palma da mão do Paulo, tem a ver, também tem um M na mão. E o M quer dizer matar. Põe no Cidade. Um relacionamento relâmpago. Um assassinato que permanece sem respostas. A vítima é este homem, o Paulo, de 38 anos. Ele foi executado na frente da casa onde morava com a namorada, a Maria, de 48 anos. Mas os parentes de Paulo duvidam da versão de Maria. Para eles, ela tem participação no crime. Eles estão me acusando que acham que foi eu que fui a mandante do crime. Eu não tenho motivo para isso. Acusada pelos familiares de Paulo, Maria resolveu quebrar o silêncio. Ela conta detalhes do relacionamento que teve início em uma festa. 5 dias. Este foi o tempo que durou o namoro entre Maria e Paulo. Depois desse tempo, o homem mudou para a casa da mulher.
Eles ficaram juntos por 4 meses. Maria ficava fora de casa o dia todo por conta do trabalho como diarista. Já o Paulo trabalhava como vendedor. Maria conta que quando o namorado não estava no serviço, ia para bares e festas. E que quase sempre chegava bêbado em casa, o que causava as brigas do casal. No início ele era uma pessoa até mais calma, depois ele começou a beber, teve um dia que a gente brigou, entendeu? E foi quando no outro dia eu pedi para ele ir embora. No início da noite, a dona Maria chegou em casa, só que naquele dia ela teve uma surpresa. Quando ela chegou bem aqui, ela notou que já havia uma grande bagunça aqui nessa área. Alguns baldes caídos ao chão e ela viu que aquilo não era normal. Quando ela se deu conta, ela percebeu que dentro da casa já estava o Paulo. Naquela noite, ele também havia bebido e chegou em casa e ficou descontrolado, começou a quebrar tudo. Inclusive, aqui nessa parte, na cozinha, ele derrubou vasilhas, jogou muita coisa ao chão. E isso deixou a dona Maria muito brava, muito chateada e revoltada. Então, os dois começaram a discutir. Ela disse que não queria mais que ele ficasse dessa forma, porque isso estava atrapalhando não só a casa dela, como também a rotina de trabalho da diarista. Então, depois dessa discussão, eles se distanciaram. Ele foi para um canto e ela foi para o outro. Só que ele estava muito descontrolado. Ela chegou a chamar a polícia. Só que as autoridades não vieram até aqui, o tempo passou e ele acabou se acalmando. Foram dormir e no dia seguinte, aí sim, eles tiveram mais uma conversa. Ele pediu desculpas, só que ela já estava determinada. Não queria mais que o Paulo ficasse aqui na casa dela. Mas o Paulo não queria separação. A vida ao lado da Maria estava boa para ele, mas a mulher não estava satisfeita. Queria se livrar de qualquer jeito do namorado. E foi em um dia de folga de Maria e de Paulo que tudo mudou. Maria e Paulo passaram a manhã em casa, como de costume. Já na hora do almoço, receberam a visita de 2 amigos. Entre eles, um tio do Paulo. Depois de comer, as visitas foram embora. Horas depois, Maria chamou o Paulo para ir até a casa de uma amiga. Ele se recusou e ela foi sozinha. Naquele dia, a dona Maria já tinha se despedido do Paulo e saiu, foi encontrar uma amiga. Só que os planos dela não terminariam por aí. Isso porque ela voltaria para casa porque tinha mais um compromisso. Foi então que no caminho para a volta para o local onde ela morava, ali embaixo, numa casa, aquela casa azul, ela encomendou de uma amiga um bolo para a festa. Só que como ela tem problemas de saúde naquele dia, ela precisou voltar em casa antes de pegar o bolo. Foi então que ela teve a ideia, falou assim, já que o Paulo não quis sair comigo mais cedo, eu vou voltar e aproveitar que eu estou indo para casa e vou convidá-lo para ir até esse aniversário. A gente pega o bolo, depois de pegar o bolo, nós vamos ao aniversário e mais tarde a gente volta para casa. Só que o que ela não contava era que isso não poderia acontecer. Quando ela chegou aqui, exatamente neste ponto, ela avistou ali próximo à parede, ao portão, o Paulo caído. Ele estava caído exatamente aqui, neste ponto, nessa posição, caído, agachado, com o rosto virado aqui para a parede. Ela pensou inicialmente que ele tivesse passado mal. Então o que ela fez? Começou a balançar o Paulo, chamar pelo nome dele, gritava, pedia ajuda e ele não respondia. Foi então que ela começou a ligar para as pessoas e muitas outras pessoas começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. O resgate chegou, a polícia chegou e aí sim eles viram que, na verdade, o Paulo ele não havia simplesmente passado mal, ele tinha sido baleado e aqui ele já estava morto. Outros detalhes também chamaram a atenção. O fato de que o portão ele estava dessa forma, entreaberto. A polícia entende que uma das vertentes, que o Paulo estava aqui no portão ou dentro da casa, foi chamado por alguém,
abriu o portão e quando chegou aqui, foi baleado. E uma outra hipótese também é trabalhada de um latrocínio, o roubo seguido de morte, isso porque a casa estava toda aberta. Porém, no dia seguinte, depois da ocorrência, a dona Maria veio até a casa, veio pelo corredor, entrou e foi buscar indícios do que poderia ter acontecido. Quando ela chegou exatamente aqui neste ponto do corredor, ela já viu. Os documentos, a carteira e o celular do Paulo estavam aqui. Dentro da casa também, nada havia sido levado. A interpretação é que o alvo era realmente o Paulo. Um crime com características de execução. Maria conta que apesar do Paulo ser alcoólatra, ele não tinha inimigos. E no tempo em que ficaram juntos, o homem não recebeu nenhum tipo de ameaça. Mas um detalhe chama a atenção. Ela afirma que na noite anterior ao crime, Paulo passou horas sem dar notícias e só voltou para casa durante a madrugada. Ele se recusou a falar para Maria onde e com quem estava. Para mim está sendo muito difícil, porque acabou minha paz, né? Eu não tenho mais direito de ficar dentro do que é meu. Eu tenho medo de ficar aqui e acontecer alguma coisa comigo. Eu temo pela minha vida. O crime, ele aconteceu em uma área de pouca visibilidade. O que a gente consegue reparar é que do lado direito, de onde estava o corpo do Paulo, existe um grande muro. Ou seja, ninguém que está do outro lado consegue ver. Esta marcenaria estava fechada no momento do crime e apenas a rota da lateral da rua, que fica com visão para o local do crime. E aqui, uma área de estacionamento. Algumas pessoas contaram que viram, sim, um carro parando aqui. Segundo a investigação, há um indício de que a pessoa ou as pessoas que estavam neste carro podem ser os responsáveis pelo assassinato do Paulo. E um outro detalhe, bem naquele estabelecimento, neste bar, que fica do outro lado da rua, a menos de 20 metros de onde tudo aconteceu, no momento do crime, estava tendo uma festa. Dezenas de pessoas estavam aqui. A polícia já chamou o responsável pelo estabelecimento e intimou também algumas pessoas que estavam no local nesta festa. Só que o que chama atenção é que nenhuma dessas pessoas, absolutamente ninguém que estava na rua, escutou os disparos, não viu nenhum movimento que pudesse chamar a atenção. Tudo isso está sendo levantado pela polícia para entender a logística do crime. No local também não há nenhuma câmera de segurança que possa identificar o que realmente aconteceu. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Guarulhos. O delegado responsável pelo caso informou que nenhuma linha de investigação é descartada e que todas as pessoas que tinham contato com Paulo são investigadas, inclusive Maria.